Olá, estamos começando mais um Pode Incluir, o primeiro videocast da Paraíba dedicado à inclusão social. Eu sou Luciene Gouveia e ao lado do meu amigo João Guilherme Isso. Santiago. Tudo bom, João? Também boa noite a todos. Hoje o programa vai ser sensacional, não é isso, meu Vá querido? sim. Nós hoje iremos falar sobre uma vertente muito importante da inclusão, que é o esporte, o papel do esporte no processo de inclusão. E conosco, com muita honra, com muita alegria, nesse episódio, iremos receber o atleta, já está aqui conosco, né, paralímpico, Ícaro Araújo E o meu professor, Danilo Queiroz. Boa noite, Danilo Queiroz. Boa noite, Ícaro Araújo. Que alegria estar com vocês nesse momento tão importante para a gente, né? Para João Guilherme, olha o sorriso, né? Quando ele viu que era o professor, o sorriso se abriu e nós realmente, de fato, estamos muito felizes em ter vocês conosco. Antes de passar a palavra para vocês, a gente vai fazer o que a gente costuma fazer, né? A nossa audiodescrição, justamente para possibilitar que as pessoas cegas, as pessoas com baixa visão, que nos acompanham através do YouTube, do Facebook, do Instagram, elas possam ter acesso, ok? Eu sou Luciene, uma mulher negra da pele clara. Nesse momento estou com o cabelo preto, uso brincos prateados, grandes, uma roupa bege e estou com a maquiagem levemente em tons marrons. E você, João? E meu nome é Sagreme. Eu uso esse loiro, tenho óculos preto, camisa preta de pode incluir. Ok. Ícaro, professor Danilo, sejam todos bem-vindos e é com vocês. Boa noite, obrigado pelo convite. Seguindo aí o protocolo da audiodescrição, sou o professor Danilo Queiroz, tenho a pele branca, mas sou de família indígena e europeia. Minha família é uma família genuinamente brasileira, mas eu sou de pele branca, tenho barba ruiva, tenho cabelo castanho, olha só a mistura, genuinamente brasileira. E estou usando óculos redondos. Muito obrigada, professor Ícaro. Você pode fazer a sua Seguindo descrição? também, né? Sou um menino branco. Meu nome é Ícaro Araújo. Sou loiro, uso um óculos redondo, azulado. Tenho olhos verdes e tô de camisa preta. Ok. Gente, a gente está falando nesse podcast, né, nesse videocast, na verdade, que a gente vai distribuir também em vídeo, sobre um processo, né, que é a inclusão. A gente conversava nos bastidores, inclusive com o pai de Ícaro, né, com o professor Irã, sobre a inclusão ser um processo. E aí a gente buscou trazer um recorte de possibilidades, né, de possibilidades que podem auxiliar a sociedade nesse processo. Então, hoje, estar com vocês aqui, com certeza, é inspirador para muitas famílias, é inspirador para quem faz política pública no nosso país, né, é inspirador para o processo como um todo. E eu gostaria, Ícaro, que você iniciasse, se possível, né, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né, você que é um atleta paralímpico de bocha olímpica. Quando que você começou? Com quantos anos? Como que você caminha, né, dentro desse esporte? Eu comecei já faz um tempão. Sim. Uns 5 anos, eu comecei em 2018 para 2019. Conheci Danilo, né, de uma forma bem aleatória. E aí ele pegou o contato da minha mãe e foram conversando e ele me chamou para fazer um treino. E foi em 2019 esse treino, eu lembro bem pouco. E depois desse treino veio a pandemia, né? E tudo que a gente viu. Depois, para 2021, foi meu primeiro campeonato. Ele me chamou, entrou em contato. E aí a gente foi para esse campeonato. Campeonato mais de experiência, né? Foi o campeonato escolar, a etapa nacional. E aí eu fiquei em segundo lugar. E depois, 2022, já vieram mais campeonatos paraibanos. O regional, o nacional e até 2023 participei de muito campeonato, ganhei alguns e a gente tá aí, né? Menino, então nós estamos diante, né, de um atleta de ponta que coleciona medalhas, que orgulha o nosso estado e uma referência. Quantos anos você tem, Ícaro? Tenho 14 anos, Sim. apenas, né? Apenas 14 anos, exatamente, e já tem essa trajetória toda, né? Então, para a gente, de fato, é muito bacana ter você aqui falando com tanta gente, né? Nesse país e no mundo todo. João, a gente conversava nos bastidores e quando eu disse que Ícaro vinha, que o professor Danilo vinha, e a gente ficou naquela empolgação, porque hoje a gente está no meio de atletas, né? João, do futsal, e João disse, deixa que eu vou falar com o professor Danilo, eu vou fazer a apresentação, eu vou conversar com ele. Então, fique à vontade, João. Ô Danilo,
É assim, eu vou falar isso pra você, ó. Fale um pouco do seu trabalho. Ok, o meu trabalho no Paradesporto, ele começa um pouco mais especificamente em 2016, a partir das Paralimpíadas, das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro, né? Mas antes disso, já em 2011, eu comecei a trabalhar com pessoas surdas na Escola de Audiocomunicação, Escola do Estado da Paraíba, e fiz alguns cursos na área de inclusão, na área de educação adaptada, né? E fui me interessando na minha área, como sou professor de educação física, também de como incluir alunos com deficiência nas aulas de educação física, como incluir esses alunos no universo esportivo, já que tem que ser tudo adaptado, desde o material até as práticas pedagógicas, até também a didática. Então, em 2016, eu ingressei na Bocha Paralímpica, era voluntário na APAI, onde conheci vários alunos que depois se tornaram meus atletas, e nessa trajetória conheci Ícaro e a família dele numa situação, como falou, né, aleatória, inusitada. Foi num aniversário, tive o prazer de conhecer o pai, a mãe de Ícaro. A gente conversou um pouco, o pai dele, por sorte, por providência do destino, também professor de educação física. Então a gente começou a bater um papo, perguntei aí, participa das aulas de educação física, está incluído no processo esportivo, educacional, como é que tá? Quer fazer uma experiência? Geralmente tem aquele primeiro impacto, né? Os pais um pouco desconfiam, ficam um pouco temerosos, porque não é comum na sociedade a inclusão, alguém chegar, abordar uma pessoa com deficiência para oferecer algo que tenha a melhorar a vida dela. Então, mas a partir desse processo a gente foi ficando amigo e começamos os treinos, já tinha outros atletas, o Ícaro foi integrado ao grupo, e então começamos as disputas, os treinos, e vieram as medalhas, vieram as conquistas, vieram as derrotas, muito aprendizado, muita amizade nisso aí. Professor, a sua fala traz tanta coisa, né? Tantos elementos importantes, inclusive, para o que a gente sempre fala. Primeiro, a questão de quando o senhor abordou a família, né? E você fala de algo extremamente importante. É difícil ainda, né, mesmo estando em 2024, a gente encontrar oportunidades de fato acessíveis, adaptadas, que respeitem o indivíduo como ele é, para que ele possa ser protagonista do processo dele. Isso. Né, Ícaro, e pegando esse gancho, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que o esporte, né, como que a bocha paralímpica, como que essas medalhas que você falou pra gente, que na verdade é além, né, é além das medalhas, é tudo que está por trás. O professor falou em perder, em ganhar, né, prepara para a vida como um todo. Qual o impacto positivo, né, que tem para você? Qual é o saldo? O esporte me trouxe muita coisa na minha vida, né? Desde que eu comecei, que ele mesmo disse que foram muitos anos de aprendizado, experiência, né? Vitórias, derrotas. Eu fui Sim. integrado ao grupo, conheci muita gente que já treinava, né? Conheci muita gente que virou minha amiga, participei de muita coisa que foi muito importante para adicionar na minha pessoa mesmo. Sim. E é muito legal você ver e até acompanhar uma trajetória de todo mundo, todos os atletas passam por alguma coisa, né? E a gente chega lá e dentro de quadra, dentro do jogo, a gente foca e consegue dar o nosso melhor. E aí a gente, mesmo com a vitória ou com a derrota, vem todo um aprendizado pra gente, né? É uma questão social muito boa, além de ser uma questão física também muito boa. Ícaro, eu já disse inclusive para sua mãe, né, que eu gosto de te ouvir falar. Eu gosto dessa leveza, desse esclarecimento que você traz, condicionado, né, ao esporte, a algo que você está vivendo, que você está experimentando nos auges nos seus 14, quase 15 anos, né? E para os jovens, né, na sua faixa etária, que estão em casa nesse momento, nos acompanhando, o que é que você falaria para esses jovens que de repente têm até vontade de praticar um esporte e, como o professor falou no início, talvez diga, será que vai ser possível? Realmente muita gente às vezes dá desculpa, né? De, eu não quero, tô com preguiça, não posso, sou ocupado. Você, quando vai para essas Paralimpíadas e vê o tanto de gente, o tanto de diversidade que tem, que pratica tanto esporte diferente, você acaba ficando sem saber o que falar para dar desculpa para não praticar esporte. Você vê gente de todo tipo
realmente qualquer tipo de deficiência, você vê que pratica coisa que você não imaginava de nenhuma forma que praticaria. Então, para a pessoa que está em casa aí dando desculpa, é muito, muito melhor praticar esporte, porque vai trazer muita coisa boa na sua vida, realmente. Incrível, Ícaro. É sobre isso. João, a gente ouvindo o Ícaro aqui, você, né, toca um projeto que é pioneiro, o primeiro do Nordeste, que é o T21 Supera. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, da participação do professor, como é que é esse entrosamento no T21 Supera. Você, Luciano, ô Danilo, onde a minha mãe passa contato contigo, você entrou no seu primeiro dia do Blues Supera. Você conheceu o Matheus, agora conheceu o Lucas. Entendeu? Toda semana a gente estava treinando. A segunda-feira, isso aqui é Campina. Precisamos de você de voltar para nós. Por favor, Danilo. Olha, o convite tá feito aí, né? A convocação. É todo um contexto, né? Na verdade, assim, quando surgiu o Supera, eu estava na primeira reunião, né? De surgimento do Supera. Betânia, que é a mãe de João Guilherme, entrou em contato comigo e outras pessoas e fizemos uma reunião. Disse, vamos sim fundar o time de futebol, futsal e vamos colocar a pessoa com síndrome de Down como protagonista também do esporte, né? E foi aí que nasceu o Supera. Eu estava lá nos primeiros movimentos, mas depois não deu para continuar efetivamente. De vez em quando faço uma visita esporádica, porque o meu trabalho em escola integral não permite tanta flexibilidade. Inclusive, para os treinos de bocha paralímpica, a gente usa um sábado, usa um feriadão, vai fazendo o que pode ali, para não deixar esses projetos morrerem, né? Sim. Está sempre dando alguma assistência. Muito obrigado pelo convite, João. Novamente, e se Deus quiser, quando tivermos a oportunidade, vou sim. Supera tá no meu coração. Eu não estou efetivamente dentro do Supera, mas quem sabe um dia voltar por ali e a gente fazer um bom trabalho. O ano passado, inclusive, no dia da pessoa com síndrome de Down, fizemos um jogo amistoso lá na escola, mostramos o projeto e isso foi muito bonito, né? Colocamos na rede social, então tem que estar sempre movimentando de alguma forma ou de outra. Professor Ícaro, como é o treino, né, para a bocha olímpica? Em relação a tempo, como é a dedicação, como é a preparação? Eu vi que você foi para São Paulo, né, há pouco tempo. Então, como que se dá esse processo, né? Vocês podem, assim, nos ensinar, falar um pouquinho sobre? Pode falar, Ícaro, aí depois eu... Para mim, para a visão de atleta, né, e provavelmente tem outra visão, uma visão de professor e técnico, eu e ele, a gente se prepara o ano todo para o campeonato que, na minha opinião, é o mais importante, que seria a etapa nacional do escolar. Sim. Que é aí em São Paulo, que eu fui ano passado, infelizmente não trouxe medalha, mas eu já tinha dito, serve de aprendizado. E a gente se prepara o ano todo, todos os fins de semana, a gente tem um momento, um horário para fazer um treino mais específico, mas a concentração é todo dia, a preparação é todo dia, né? E a gente vai caminhando assim, tendo o cotidiano realmente de concentração para essas competições, né? Que não só existe uma, vai ter as outras. Para você ir para a etapa nacional, você tem que passar por outras etapas, não é só a nacional. Sim. Então você tem que se concentrar para todas são muito importantes, né? Todas são títulos, então é uma rotina muito corrida, digamos assim. Te traz uma disciplina, na verdade, né? De estar sempre se preparando, né? Professor Danilo, se a gente falar de forma consistente, falando agora enquanto educador, né? Enquanto professor que forma pessoas para o mundo, além do esporte, né? Enquanto um professor de forma geral, qual é o impacto positivo que o senhor consegue sentir dentro de sala de aula, por exemplo, de um grupo de estudantes que desenvolve, de fato, uma atividade com uma rotina, uma atividade que eu nem vou utilizar o termo profissional, né? Eu vou utilizar uma atividade com constância, né? Porque tem algumas pessoas que não chegam, né? Não têm essa oportunidade de chegar nesse espaço que eu tá, de treinar, né? Mas quem consegue ter uma atividade com constância, isso tem um impacto positivo, de fato, na vida fora daquele espaço? Tem certamente, assim,
O esporte ela é interessante porque quando a gente fala em esporte, e algumas pessoas falam o esporte como inclusão, o esporte inclusivo, e isso gera, dentro da própria educação física, dentro do próprio campo do esporte, uma querela muito grande, um debate sobre essa questão de ser ou não ser inclusivo, de ser ou não ser usado como ferramenta, porque o esporte, em sua essência, ele é excludente. Ele, em algum momento, ele vai excluir. Quando você forma, por exemplo, uma seleção brasileira, muita gente foi excluído. Quando você vai para um campeonato, então alguns vão ser excluídos. Em uma disputa, um vai excluir o outro. Então não é usar o esporte como inclusivo, porque o esporte é inclusivo. Não, mas usar fundamentos do esporte para que esses fundamentos favoreçam a inclusão. E aí, onde é que entra o impacto positivo na vida dessas pessoas? Porque um atleta, uma pessoa como o Ícaro, e eu decidi ficar no esporte escolar. Né? Sim. Porque aí a gente tem várias facetas, a gente pode usar o esporte recreativo, o esporte competitivo, o esporte em nível escolar, o esporte em nível de alto rendimento, e aí por aí afora. Então, eu me dedico a essa parte do escolar. Quando chega ali na fase de alto rendimento, de disputas mais acirradas, eu deixo para outros profissionais assumirem o barco, né? Porque eu vejo que na escola há um impacto muito grande, positivo. Aquele atleta, não vamos chamar de atleta, aquele aluno que não participava da aula de educação física e que de repente ele tem um olhar mais sensível do professor que diz, não, você não pode fazer a atividade dessa maneira, mas vamos conseguir uma maneira de que você também faça. Perfeito. E de que os seus colegas se adaptem à sua atividade e não somente você se adapte às atividades do seu colega, né? Que assim muito fica muito só de um lado, né? Esqueci como a gente pode dizer a palavra, mas assim, eu vou adaptar as atividades para que Ícaro faça, mas ele vai se adaptar às atividades do outro e não o outro vai se adaptar às atividades dele, sabe? Então isso tem que ser um jogo de todos, a inclusão é um jogo de todas as pessoas. Então aqueles fundamentos do esporte que a gente vai utilizar para isso, eles têm um impacto positivo, principalmente porque quando há uma constância de treinamento, vamos treinar toda semana, tantas horas por semana, tantos minutos ali, cada treino, e chegam os resultados, mesmo que não conseguiu ser campeão, mas participou. Aí a gente coloca um coleguinha para jogar com ele, vamos jogar a bocha paralímpica, senta aqui na cadeira de rodas, não tem cadeira de rodas na escola, senta aqui na tua carteira, ele vai na cadeira de rodas dele, vamos fazer uma disputa, aí de repente ele perde pro Ícaro. Olha só que impacto. Pô, eu perdi para ele. Por quê? Porque ele está treinando. Perfeito. Ele é um atleta. Nós adaptamos a prática. Então não é só porque você não tem deficiência que você vai ser melhor. Entendeu? A gente coloca todo mundo ali no mesmo nível. E isso gera na pessoa com deficiência uma forma de enxergar diferente. Dizer assim, olha, eu sou capaz de fazer, de treinar e de conseguir um bom resultado. E também gera na pessoa sem deficiência dizer, olha, eu não consegui chegar tão bem porque eu não treino. Perfeito, professor. Mesmo não tendo nenhuma deficiência. E aí a gente vai dissipando esse discurso capacitista de que o fulano é um guerreiro porque consegue, mesmo que ele não tenha um braço. O fulano é um vencedor porque nasceu sem visão e conseguiu chegar lá. E eu fico aqui reclamando esses discursos capacitistas e essas falas ignorantes do ponto de vista de que você não teve esse conhecimento, a gente vai dissipando tudo isso. E é por isso que eu fiquei na escola, né? Vai ter um momento que o Ícaro, a gente vai se separar, né? Esportivamente. Sim. Porque ele vai seguir o rumo, se ele quiser ser um atleta profissional, ele vai ter que procurar um outro professor, e se ele não quiser mais ser atleta, mas ele também vai estar fora da escola, Sim. Então a gente vai só relembrar os bons momentos e fazer um joguinho de vez em quando e tal. Porque eu decidi ficar na escola. Ali é a minha praia. Professor, sensacional. Eu decidi ficar na escola. Se eu falando aqui e a gente pensando em várias coisas. Essa questão do discurso capacitista, né, que é tão presente, aquela frase da superação. Eu lembro que nas Paralimpíadas, inclusive no Rio, né, eu estava no Rio no momento, e a mídia amplamente falou aquele discurso, olha, ele se superou e tudo mais. E teve um atleta que disse, olha, não superei a minha deficiência, ela continua comigo, eu treinei.
né? Eu me adaptei, eu tive oportunidades. Que é tanto isso que a gente defende. Quando a gente fala em equidade, a gente fala em inclusão, a gente fala nessa fala educativa que o senhor trouxe para a gente, né? O senhor, na verdade, deu uma aula de como sermos anticapacitistas, né? Porque o capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, seja ela qual for, né, prega muito esse discurso de superação. E quando o senhor fala, olha, o colega do Ícaro sentou numa carteira, ele não treinou, e aí ele perdeu para o Ícaro, ele perdeu porque ele não treinou. Né? E é muito bacana ele ter a oportunidade de enxergar isso, os dois terem essa oportunidade. Né? Que o fato do treinamento, da possibilidade, dos mecanismos corretos é que vão fazer a diferença. E eu não tenho dúvidas que essa sua frase, eu decidi ficar na escola, né? Ela representa muito. E tendo a oportunidade de estar com o Ícaro e tantos outros jovens, a gente acredita que é um passo que a gente está dando, né? Mesmo que sejamos um grão nesse oceano, mas é um passo de inclusão de fato e de direito. Não só aquela fala romântica que a gente escuta muito por aí, aquele discurso bonito, mas que na prática não tem essa vertente, não tem esse olhar. Exatamente. Né? João, você quer fazer alguma pergunta? Quer falar com o Ícaro, perguntar algo? Esse, meu amigo Acreta é Ícaro. Fale de outras atividades que você gosta de fazer. Cara, eu gosto muito de fazer tudo relacionado a esporte. O que foi esporte eu tô fazendo. Tudo que foi esporte. Eu gosto muito de futebol. Te conheci por causa disso, tá? O cara é um Ronaldinho. Aí conheci, né? Tudo que é relacionado a esporte, assistir esporte, praticar esporte, tudo que for, eu gosto muito de fazer e muito de me relacionar a isso. Muito bacana. Ícaro, quando você está na escola, por exemplo, né, professor falando da questão de vir o colega junto com você, você tem algum momento assim que você se lembre de algo que te marcou com os seus colegas? E eu não estou falando necessariamente assim da competição em si, né? De quando você começou, como era o Ícaro com os colegas na escola antes do esporte e como é o Ícaro hoje com o esporte? Sempre com o pessoal da minha escola, os meus colegas de classe, todo mundo sempre foi bem tranquilo comigo, sempre fui bem tranquilo com todo mundo. Sempre me trataram como igual, sabe? Eu acho que teve uma diferença em mim depois que eu comecei a praticar esporte, eu me tornei outra pessoa, mas em relação a amizades e a contatos com as pessoas da minha escola, não acho que não teve tanta mudança, não. Porque eles sempre me trataram como igual, realmente, sabe? O pessoal sempre me ajudou no que eu precisava, sempre falou comigo, conversou comigo, muito, muito tranquilo, sabe? Que bom, Ícaro, que bacana, né? E que essa geração sua, né? Que é a geração de jovens, adolescentes, né? Você é um adolescente que tem essa abertura, que tem esse olhar com naturalidade para o que é natural. Nós somos diversos, né? Nós estamos aqui 4 pessoas numa mesa, cada um de um jeito. Quando o professor começou a fazer a audiodescrição dele, a barba ruiva, né? Tem características de índio. Eu fui lá no Peru, eu fui no México, eu vim para o Brasil. Eu disse, olha, gente, é uma mistura tão grande, né, de tudo, e em todos os aspectos, nos aspectos de gosto, nos aspectos de escolher uma modalidade. Eu estou aqui com 2 jovens, né? Um gosta de futsal, um gosta de bocha olímpica. Qual o teu estilo de música, Ícaro? Eu sou bem eclético, né? É? Bem eclético? Eu gosto todo tipo eu escuto. Tu gosta de todo tipo. Eu tenho um forrozeiro aqui do meu lado, sabe? Olha a carinha dele aqui. Eu tenho um forrozeiro e ontem ele estava dizendo que no aniversário dele ele convidou 60 mil pessoas para a festa. Aí eu fiquei pensando, Rapaz. onde é que a mãe dele ia botar 60 mil pessoas? Só tem um lugar aqui, né? Professor, qual seria a mensagem que o senhor deixaria para os profissionais, né, que estão saindo? Eu sempre falo sobre isso, os profissionais que estão saindo da academia agora, né, que vão adentrar na escola. A sua frase para mim foi bem impactante, né? Eu decidi ficar na escola. Né, a escola que é a instituição depois da família base, né, da sociedade, que forma, que transforma e que por vezes passa por tantas dificuldades estruturais. Então, qual seria a sua mensagem para os profissionais que vão adentrar na escola em relação à diversidade que eles irão encontrar na escola? Não desistam e
estejam preparados para os sustos que vocês vão passar e que não lhe avisaram lá na graduação. Né? A escola que a gente conhece, que nos apresentam na graduação, eu estou falando lá para a câmera porque, né? Sim. A escola que nos apresentam lá na graduação, a escola que nos apresentam enquanto a gente é estudante, ela não tem tantas coisas quanto a gente vai se deparar na hora que vai para a prática. E às vezes tem muitas outras coisas que nós não encontramos na escola de verdade, né? A escola da graduação às vezes tem mais bola, tem uma trave bonita, tem uma turminha toda padrão. E quando você vai para a realidade, não encontra. Né? E às vezes ela não tem também as dificuldades que a gente encontra. Então é isso, estejam preparados e não desistam, sejam firmes, sejam fortes, não deixem que o mundo afogue as ideias e os ideais de vocês. Vocês vão encontrar certamente muitas dificuldades. Espero que encontrem muitas pessoas com deficiência para que essas pessoas com deficiência façam vocês crescerem. Né? Essas pessoas com deficiência abram as janelas da sua mente e mostrem a vocês que existem outros caminhos e que vocês precisam estar preparados para esse caminho. Eu saí da faculdade completamente despreparado e, graças a Deus, me encontrei com muitas dificuldades, muitas pessoas com deficiência, muitas escolas sucateadas. E isso foi o que me fez crescer. Acho que os professores precisam ser mais valorizados, as escolas precisam ser mais bem montadas, as pessoas com deficiência precisam de mais carinho, mais empatia, e é esse o recado que eu deixo para vocês. Estejam preparados e, se puderem, quiserem contar comigo, estarei aqui para auxiliá-los. E o senhor decidiu ficar na escola, né? Decidi ficar na escola. O esporte tem várias facetas, mas eu não quis subir para a etapa do alto rendimento. A escola é mais bonita e é ali onde a gente constrói uma nova sociedade. Que lindo, professor. Obrigado. Ícaro, nesses anos, você estava falando com a gente em off, são cerca de 9 anos já, né? Praticando o esporte. Tem um lugar, assim, muito bacana, muito especial que você conheceu graças ao esporte? Tem algum lugar que te marcou? Alguma experiência? Cara, o lugar que mais me marcou foi onde a gente fica hospedado lá em São Paulo, né? Sim. No Centro de Treinamento Paralímpico, né? É um lugar incrível, incrível, de verdade. Quem puder conhecer, quem puder ir lá, mesmo que não for para assistir um jogo, uma partida de bocha, ou de futebol, ou de futsal, ou de futebol de cego, natação, qualquer coisa, vai lá, porque é muito lindo, é muito bonito. É um lugar incrível, um lugar gigante, tem muita coisa lá. Muita coisa de verdade que você puder imaginar em relação ao esporte vai ter lá, e tudo completamente acessível. Se você... Pronto, eu mesmo digo por mim, eu consigo ir para todo lugar lá, sozinho, né? Então já é uma coisa que me atrai, né? Para lá. Você falou no finalzinho, agora eu consegui ir para todos os lugares lá sozinho. Pelo fato de ter a acessibilidade, de fato, como a gente almeja, né? E aí eu entro no caminho, daqui a pouquinho a gente vai, né, encaminhar para os momentos finais, mas a gente ainda tem mais alguns minutos, né? A gente ainda tem mais algum tempo. E quando o Ícaro fala assim, lá eu consegui caminhar livremente, ir para todos os lugares. A gente vê a questão da inclusão com qualidade, né, professor? Porque se ela não tem qualidade, ela acaba excluindo. Eu entrevistei um rapaz cadeirante há algum tempo e ele me falou sobre uma situação de ir a um caixa eletrônico, inclusive no Rio, né? E ele disse que chegou no caixa eletrônico, desceu do carro, tudo adaptado e tal, e o espaço do caixa eletrônico era muito pequeno e ele não conseguiu, né, utilizar o caixa eletrônico. Mas ele não conseguiu utilizar, não por ele não ser capaz de utilizar, e sim pela sociedade não ter adaptado. Falta de acessibilidade. Exatamente. E quando a gente fala nessa falta da acessibilidade, ela é muito ampla, né? Porque a gente consegue ver algumas acessibilidades apenas para constar. Né, a acessibilidade de um piso em um determinado local, mas não vai até todo o espaço, de uma rampa, não dentro do padrão, e das outras acessibilidades. Saiu há pouquinho tempo
o relatório do Censo 2022 da Educação. E aí traz um retrato da quantidade de alunos com deficiência no Brasil, né, na rede pública especificamente. E aí tem um recorte que fala da deficiência intelectual. Quase 1 milhão de alunos, né, estão matriculados. E a gente não tem essa acessibilidade. A acessibilidade comunicacional, a linguagem simples. E quando o Ícaro falou lá, eu consegui ir para todos os espaços, né, me fez pensar nessa imensidão que é a acessibilidade, na verdade, é acessibilidades, né? Com S no plural mesmo, e começa com aquela que a gente chama de atitudinal, né, Ícaro? Que é a primeira, que é querer. As pessoas precisam querer incluir, né? As instituições, as políticas públicas, elas precisam querer, caso contrário, tudo isso que a gente está falando aqui não acontece. Quando o Ícaro diz, eu andei livremente lá por todos os lugares, eu gostei de ir lá, porque lá eu vi tudo que tinha. Seria um sonho a gente ter em todos os espaços, né, Ícaro? A gente tem em todos os estados brasileiros. E mesmo que a passos lentos, eu acredito que a gente vem conquistando. Acredito que a gente vem... Quando a gente escuta um professor dizer, eu escolhi ficar na escola, né? Escolhi ficar na escola. Quando a gente escuta Ícaro dizer... Eu sempre fui bem tratado pelos meus amigos, eu sempre fui respeitado. Então, mostra que, mesmo a gente diante de uma diversidade de realidades, né, porque nem todos os jovens com deficiência, independente de qual seja, têm as oportunidades de João, de Ícaro, as nossas de estarmos aqui, inclusive, debatendo, né, sobre isso, mas o fato de estarmos aqui hoje é um ponto positivo, né, professor? Sim. É um ponto positivo. É muito interessante essa questão da acessibilidade, que ela não é só de obras, não é só da lei de arquitetura, mas ela também, e principalmente, de sensibilidade. Quando você chega, por exemplo, com o João numa lanchonete, ou com o Ícaro numa lanchonete, e ele não perguntar o que é que ele quer comer. Pô, pergunta para ele. Perfeito. Tá entendendo? Exatamente. Assim, como é que ele vai pagar? Por que não pergunta para a pessoa? Entende? Né? E se a pessoa, de repente, tem alguma dificuldade de comunicação, Sim. que não possa responder ou que não entenda a pergunta, então por que você que está fazendo a pergunta não sabe se comunicar com aquela pessoa? E se não sabe, por que não tem um acesso, um recurso de acessibilidade na sua empresa? Por que não tem uma intérprete de Libras? Por que não tem uma legenda em braille, um cardápio em braille e outras tantas, né? Eu já vi aqui na minha cidade acessibilidade de arquitetura, de rampas para travessia de rua, que o que acontece? Foi construída a rampa para descer e para subir do outro lado. Só que do outro lado, na subida, construíram uma empresa de comércio, um fiteiro, que é que a gente chama, né? Uma vendinha lá e tal. E faz mais de 10 anos que essa vendinha está em cima da rampa. Entra prefeito, sai prefeito e ninguém fez nada. Não é só esse lugar que eu estou falando. Se você andar por Campina Grande ou por qualquer cidade no Brasil, você vai encontrar esse tipo de absurdo. Então, não é simplesmente arquitetura, é também sensibilidade. Sabe? Quando você sai com seu carro, se passa por um buraco, você vai dizer, pô, o prefeito está fazendo nada, tem um buraco. Por que você não pensa que se eu tivesse uma cadeira de rodas para atravessar a rua e do outro lado, em cima da rampa, tem uma parede? Porque eu não ando de cadeira, eu não estou em cadeira de rodas, sabe? Então, essa sensibilidade que falta. Eu passei, eu fiquei morto ali faz uns 10 anos e já reclamei. Então, não dá nada, está lá no mesmo lugar. Quando o senhor fala, a pessoa chega aí, Ícaro, chega João, chegam tantas outras pessoas com deficiência ao lado, principalmente dos pais. Infelizmente, ainda é uma cultura das pessoas nos espaços olharem para os pais e perguntarem o que os seus filhos querem. Né? Se tivesse na primeira infância, pequenininho, ainda vai, né? E mesmo assim, o meu filho tem 6 anos. A gente foi para a sorveteria e meu filho tem síndrome de Down, né? Ele tem T21 também. E nós chegamos na sorveteria com o irmão, a irmã, o meu esposo e tal, e perguntaram para minha filha, perguntaram para o menorzinho de 4 anos qual o sabor que ele queria. Quando chegou a vez de Francisco, que tem 6 anos, perguntaram para mim. Ele disse, mamãe não sabe não, quer açaí. Então, né, a gente está educando essa nova geração para dizer, não, esse é o meu lugar de fala. Né? Eu sou um indivíduo, pergunto para mim. E aí você falou em outra questão, professor. Se por acaso acontecer, a gente sabe que as deficiências, elas são múltiplas, cada indivíduo tem as suas potencialidades e as suas limitações. Se
por acaso não entendeu, e eu que sou o padrão, que sou o típico, né, que tenho a minha condição. Tem oportunidades. Exatamente. Por que que então eu não sei? Porque talvez, em algum tempo, a sociedade ela se organizou única e exclusivamente para um tipo só de pessoa. Né? Tudo foi pensado para a pessoa típica. As escolas, os hospitais, as vias públicas, a própria comunicação, as mídias, né? Porque a imprensa ela tem um papel crucial nesse processo de inclusão. Quando a imprensa fica dizendo o tempo todo, olha, aquele atleta cadeirante é um caso de superação. Com aquele ar bem romântico. Um herói. É, um herói. São dois extremos, né? É o herói ou é o coitadinho? Não, isso tira o fato de ele ser um indivíduo, um cidadão. Eu lembro que em uma das lives, há muito tempo, na época da pandemia, a gente fez live, né, João, na pandemia? Uhum. Nós fizemos uma live na época da pandemia e eu entrevistava o jornalista Marcos Vasconcelos e a gente conversando justamente sobre o que a gente está conversando agora. E aí eu disse, Marcos, a gente chega na época do mês da Semana da Pessoa com Deficiência, que é 21 de setembro, ou a gente chega no dia 21 de março, que é o dia da Síndrome de Down, e a gente vê um monte de cartazes escritos assim, onde há amor, não há diferença. E eu pergunto, por que que a gente não ama a diferença? Se todos nós nascemos genuinamente diferentes. E aí o pessoal pode dizer, mas Luciene, é só uma frase. Mas essa frase tem poder, porque é a partir do nosso pensamento, é a partir da nossa filosofia, é a partir da nossa cultura, do jeito que a gente vive, que a gente encaminha as coisas. Que a gente constrói um prédio, que a gente constrói a rua, que a gente não liga para o buraco, porque não é a gente que vai sofrer o impacto. Onde há amor não há diferença, mas quem quer se diferenciar para ficar igual? É como eu olhar para João e dizer assim, onde há amor não há diferença. Então você é igual a mim. Quer dizer, eu não posso ser igual a você. Né? Porque eu estou me rebaixando. Não, onde há amor, há diferença e o amor permanece, porque supera a diferença. Exatamente. Supera, né? T21. E quando a gente fala na superação, o nosso olhar de superação é totalmente diferente para esse que é pregado do outra heroísmo, superação, né? Essa superação capacitista. Exatamente. A gente supera justamente o preconceito, né? O capacitismo, que é qualquer preconceito contra as pessoas com deficiência e não também, né? Porque a gente hoje vive uma sociedade que tem mais acesso. Acredito que a geração de Ícaro tem mais acesso à tecnologia do que a nossa geração, né? Não vou perguntar a sua idade, viu, professor? Né? A geração de Ícaro e de João tem mais acesso e, ao mesmo tempo, isso pode provocar determinadas confusões, porque é um acesso a todo e qualquer tipo de informação, né? São informações sem filtros. Qualquer pessoa pode chegar hoje numa rede social, pode chegar num canal de comunicação e dizer qualquer coisa sobre. Então, se a gente também não consegue filtrar, se a gente não tem um parâmetro, se a gente não tem a pessoa com deficiência falando de fato o que ela precisa, por mais que a gente estude, por mais que a gente busque, a gente não está vivendo a necessidade. Eu não vivo as necessidades de João, não vivo as necessidades de Ícaro e vice-versa. Então, a gente não tem como fazer mais nenhum projeto voltado a uma ação de inclusão se a gente não tem as pessoas com deficiência ao nosso lado. Não é? Se a gente não aprende com elas, porque é a vida delas, é sobre a vida delas. E tem o lema, nada de nós sem nós. Ícaro, eu falo bastante, né? Falo bastante. Ninguém falou no meu ponto ainda não, mas eu falo um bocado, né, João? Eu falo um bocado. E eu gostaria... Fala muito. Falo muito, muito bem. É sobre isso, João. João é objetivo. A gente tem assunto aqui para o ano todo. Para o ano todo. Ícaro, você está em que fase na escola, né? Qual a série que você está cursando? Eu tô no nono ano, vou pro primeiro agora, Sim. né? Esse início de ano eu vou pro primeiro. Você já tem, assim, alguma área que você tem interesse de atuação profissional? Você já pensa nessa forma, ou se é algo que você pensa desde sempre, enfim? Eu não penso tanto em qual curso fazer, eu gosto muito de exatas. Sim. Talvez engenharia, computação, alguma coisa da área. Nessa parte de engenharia e comunicação. Eu assisti a um vídeo, acho que em 2022, né, que mostrava você na sua casa com a sua família. Você também gosta de música, não é isso? Gosto. Gosta de música. E nós estivemos juntos em um evento na nossa cidade, né, no Festival do Artesanato. E eu fiquei encantada quando você foi para o Espaço das Artes, né, que você ficou olhando os quadros com tanta leveza. E de onde vem esse gosto todo, assim, tão refinado pelas artes, pela música, pelo esporte? Desde cedo, assim, foi incentivado em casa? Como é?
Não, desde cedo eu sempre fui assim de escutar música com minha mãe. Sempre gostei de, se eu entrar no meu quarto, tem um monte de quadro lá, muita pintura, tem um teclado também, eu toco teclado. Curto muito música, gosto muito de música. E lá na festa do artesanato, quando eu tava olhando aqueles quadros, eu até levei um para casa. Foi Sim. feito por uma amiga minha, Sabrina, não sei se você conhece. E eu gosto muito de verdade. Eu te perguntei isso justamente porque quando a gente está falando, né, dessa diversidade que é o processo de inclusão, além do esporte, né, outros aditivos, digamos assim, eles são fortes, né, eles são potentes porque a arte, o esporte, a música, eles ultrapassam barreiras, como o Ícaro falou. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vi diversas modalidades que eu nem sabia que existia, né, eu vi tanta gente fazendo tanta coisa que a gente não imagina que é possível fazer. Tem algum esporte assim que você presenciou nessa tua trajetória de 9 anos, né, como atleta, que te chamou muita atenção, que não seja a bocha? Tem muita coisa mesmo, muita coisa de verdade. Tem um esporte que eu conheci, que é o rugby em cadeira de roda. Sim. Não sei se você já ouviu falar. Não. É mais ou menos parecido com o futebol americano, né? É o rugby em cadeira de rodas, né? Parecido um pouco com o futebol americano. Aí no Paralímpico ele é parecido, tem alguns aspectos do basquete em cadeira de rodas. Sim. Parecido. Muito interessante a raça que eles têm dentro da quadra, né? E só falta destruir a cadeira. É muita futebol. pancada. É muita pancada. Muito legal. Olhou pra mim assim, ó. É muita raça. Foi o esporte que eu mais fiquei impressionado em ver assim. E também o basquete cadeira de roda. Sim. Foi o esporte que a quadra de bocha é de um lado e o basquete cadeira de roda é do lado. Do lado da quadra de bocha tem basquete 3, né? Tem o 3x3. Só fazendo uma justiça, porque depois o pessoal do rugby vai ver e dizer assim, pensa que o esporte é uma luta. Não é. É muita pancada porque é um esporte cheio de energia, é muita correria, é muita pancada, é muita estratégia também, né? É um esporte de invasão. Eles estão lutando por espaço ali, só para fazer a justiça, né? Eles se entregam, né? Exatamente. Eles se entregam Demais. É muito mas vigoroso o eu gosto esporte. Mas eu entendi a pancada, tá tudo certo, tá tranquilo. Cada cadeirada. Cada cadeirada. Gente, aqui na Paraíba, no nosso estado, né, como é o cenário? Como está o cenário em relação a títulos, ao acesso mesmo aí para essas competições? Se vocês têm incentivo, como que funciona? Tem, não tem como eu deixar de falar do governo do estado da Paraíba, né, porque é um grande incentivador do esporte aqui no estado, né, através do programa Paraíba Paralímpica, que está espalhado por diversas cidades em todo o estado, premiações como o Bolsa Esporte, que premia atletas e técnicos, também apoio para os professores e para os técnicos, os staffs são os acompanhantes, né? Através de reconhecimento, de honrarias, a gente já recebeu troféus, então uniforme para viajar. A gente vê o esporte paralímpico, o paradesporto, né, na verdade, crescendo no estado da Paraíba. E isso se reflete também com resultados, porque nós vamos para as Paralimpíadas Escolares, eu vou falar de Paralimpíadas Escolares porque é a minha praia, né? Mas a gente vê em outros campos também o crescimento. Mas Paralimpíadas Escolares, a Paraíba sempre dá um show. Na bocha, a gente nunca fica atrás do quarto, quinto lugar. Então, Paraíba sempre é segundo lugar, terceiro lugar. Fica ali, mordendo o calcanhar de São Paulo. Esse ano, por 2 medalhas, nós não fomos campeões na bocha em nível nacional, por equipes, né? E aí temos outras expressões como o Petrus Ferreira, a Silvana do Taekwondo, né? Tantas outras, não dá nem para falar todo mundo aqui, porque você vai terminar cometendo alguma injustiça. Mas, então, o governo do estado da Paraíba ele nos ajuda bastante nisso, né? Temos crescido muito e temos despontado. A Paraíba hoje é muitíssimo respeitada no cenário nacional do paradesporto, graças aos incentivos que estamos recebendo e todo o apoio. E isso nos faz crescer cada dia mais e nos sentir orgulhosos de vestir essa bandeira, de chegar em nenhum momento a gente dizer assim, nós somos nordestinos, vamos ficar aqui no cantinho. Não, nós somos nordestinos com muito orgulho, paraibanos com muito orgulho, com muito amor, e vamos mostrar nossa bandeira.
E justamente o governo do estado, inclusive, é um dos patrocinadores, né, desse projeto do podcast, do Pode Incluir, que é o primeiro na Paraíba, através do incentivo do governo do estado, da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Paulo Gustavo, né, 2003, e também do governo federal, que acabou de lançar, inclusive, o novo Viver Sem Limites, né, que é um projeto muito amplo, que tem um espaço voltado para o esporte, para assistência social, para todas as áreas, desenvolver justamente a acessibilidade com qualidade, né? Nós estamos caminhando agora para os momentos finais. João, você pode ficar à vontade, né? Se tiver mais alguma pergunta final, a gente ainda tem um tempinho aqui. Vocês também, Ícaro, professor, se teve algo que a gente não abordou, que vocês gostariam de falar, o espaço é todo de vocês, o Pode Incluir é de vocês. Vai você aí. Eu falei agorinha, fala aí, suas considerações finais, depois eu falo. Tá bom? Eu falar. Pronto, como eu disse, a gente tem assunto aqui para a noite toda, para o ano todo, né? E se for começar a contar histórias de tudo que nós vivemos nesse dia, né? Como você disse, né? O incentivo do governo do estado é muito bom, passagem de avião, hotel, tudo que a gente precisa, eles estão aí nos dando esse apoio. Mas eu só tenho a agradecer a equipe que nos convidou, vocês que nos trouxeram até aqui, para falar um pouco da pessoa com deficiência, para falar um pouco da acessibilidade, da inclusão, e que mais momentos como esse venham a somar na mídia, tanto nas mídias sociais, na rádio, televisão, para que a gente possa abrir a boca e falar sobre a importância da sensibilização de cada um, de cada uma, para que haja realmente a inclusão verdadeira, não só de palavra, não só de lei, mas de coração, né? Não só da boca para fora. É só isso, a palavra de agradecimento a vocês, e espero que contem comigo mais algumas vezes, estarei sempre disponível. Deus abençoe vocês, a equipe toda. Que lindo, professor. E eu vou sair daqui essa noite com a sua frase, viu? Eu decidi ficar na escola. Né, muito bacana encontrarmos, né, com profissionais, né, Ícaro? Ícaro, eu observo vocês olhando um para o outro, essa sintonia, essa tranquilidade, uma vibe muito boa mesmo. E que muitas outras pessoas têm a oportunidade de encontrar Ícaros no caminho, Danilos no caminho, né? Quando o Ícaro falou dos seus amigos, muito bacana. Um abraço aos seus amigos, viu, Ícaro? Um abraço à sua família, né? À sua mãe, ao seu pai que nos acompanha aqui nos estúdios, professor Irã, educador, né? Que tem esse olhar da acessibilidade como oportunidade, né? A gente não romantiza, a gente sabe que tem muita coisa para a gente conquistar ainda, mas também é bom a gente parar um pouquinho em momentos como esses, né, João? E a gente celebrar, falar das conquistas, né? Porque eu acredito que impulsiona para, inclusive, famílias que estão nos acompanhando e que ainda não estão nesse momento de olhar mais para as possibilidades do que para os limites. Porque limites todos nós temos, né, de uma forma ou de outra. Mas quando a gente para olhar para o limite, a gente perde tanta coisa lá na frente, tantas possibilidades. Ícaro, fique à vontade para fazer as suas considerações finais, falar algo que você não falou ainda e você queira, falar sobre a sua família, enfim, fique à vontade. Eu quero agradecer ao pessoal, né, a vocês dois, né, a João e a Luciene, pelo carinho, né, o pessoal intérprete de Libra, que tá ali trabalhando, eu ainda nem fui ver, né, como é que é a sala ali. A Danilo, que aceitou vir para cá, né, a você, principalmente, que convidou eu e Danilo para cá, que teve toda a paciência para a gente estar aqui. E também mandar um abraço para minha família, minha mãe, meus 2 irmãos, Ian e Yuri, que estão em casa. Todo mundo, né? Na família do I, né? Vou fazer justiça aqui também. Dar o meu abraço para o professor Irã, que é um parceiro, além de ser pai do Ícaro, carrega os pianos conosco. Ele faz muito mais do que o papel do pai. O papel do pai é acompanhar o atleta na bocha paralímpica. Ele faz muito mais que isso. Ele é como se fosse um terceiro técnico da delegação, né? Nós vamos com 2 técnicos, ele é o nosso terceiro técnico, e às vezes é muito mais do que o primeiro e o segundo. Então, meu abraço para ele, para a Merivânia, que é a mãe do Ícaro, Betânia, e todas as famílias, que sem as famílias nós não somos ninguém, nós não saímos do nosso local, né? Então, você que está em casa, que é família de pessoa com deficiência, procure um esporte para o seu filho, procure a gente, que a gente dá um jeito de colocar no caminho. E Deus abençoe todas as famílias das pessoas com deficiência. Muito obrigada, professor. Obrigada, Ícaro. João, você quer deixar seu recado também para os meninos, para outras pessoas, para todos, né? Bom,
Esse Danilo, eu quero agradecer a você também. Bem-vindo ao podcast. Pode incluir a você, o meu professor, do meu projeto Supera. Obrigado. E o meu atleta, meu amigo é Ícaro, campeão dos Jogos Paralímpicos. Parabéns, Muito Ícaro. obrigado, muito obrigado. Meninos, né? Porque hoje eu tô no meio de meninos, né? Tô aqui no meio de meninos, foi uma alegria. Foi muito leve passar esse momento com vocês, passou muito rápido. Professor Danilo e Ícaro, vocês têm uma energia, assim, muito bacana. A gente ficaria aqui, como o senhor falou, né? Altas horas conversando. Ícaro, espero contar com você em outros projetos, né? Você tem o meu carinho, minha admiração por essa sua vibe muito tranquila, esse seu jeito assim. Quando você chega, você ilumina. E eu tô falando isso de verdade, Muito viu? obrigado. De verdade. Você me marcou na festa do artesanato, eu já falei para sua mãe, repito, o seu encantamento com as artes, então, assim, super bacana, né? É quando a gente fala da verdade de quem influencia, né? De pessoas que influenciam. Então, vocês foram convidados porque vocês influenciam, por vocês encararem a vida com naturalidade, com leveza e com garra, né? Com garra, com disposição. Então, esse foi mais um episódio, né, do nosso Pode incluir. Daqui a pouco a gente volta com outros episódios. Isso Lembrando, né, que esse projeto Pode Incluir, ele faz parte do governo federal, do governo do estado da Paraíba, Secretaria de Cultura. E a lei para o Gustavo. Exatamente. E nós estamos viabilizando com todas as ferramentas possíveis de acessibilidade. Inclusive, Ícaro, muito obrigado por ter lembrado, né, da equipe de Libras, né, as intérpretes que estão nos acompanhando em todos os episódios, né? Então, mais uma vez, obrigada a todos vocês. Obrigada, Ícaro. Obrigada, professor. Né? Até a próxima. E foi mais uma edição do nosso Pode Incluir, disponível no YouTube, Facebook, Instagram, no Spotify, todas as plataformas. Voltaremos em breve com mais um Pode Incluir.